Olá pessoal, eu sou o Gleverton Gonçalo, faço parte do grupo de professores da Concurtec e hoje vamos ver uma questão de elementos de máquina, onde o assunto abordado será rolamentos. Então vamos à questão. Na questão elaborada pela banca da CIS Gran Rio, ela diz: a figura abaixo representa o conjunto de um gancho. Nesse desenho, a peça número 5 é um rolamento de escora, rolos cilíndricos, rolos cônicos, esferas de contato angular ou esferas recirculantes. No caso, ele está falando dessa peça aqui, número 5, que trata-se de um rolamento. Nós vamos entender um pouco sobre o rolamento. Quanto à caracterização dos rolamentos, uma delas pode ser quanto à aplicação de força nos rolamentos. Então eu posso ter rolamentos de cargas radiais, rolamento de cargas axiais e rolamento de cargas mistas. No caso dos rolamentos de cargas radiais, eles não suportam cargas axiais e impedem o deslocamento no sentido transversal do eixo. Então, no caso, os rolamentos radiais suportam cargas nesse sentido, o qual eles não permitem o movimento. Os rolamentos axiais suportam cargas no sentido do eixo, que são as cargas no sentido axial, e não permitem o deslocamento dela neste mesmo sentido. Já as cargas mistas, como no próprio desenho aqui está falando, suportam cargas mistas. Então, se eu pegar essa carga aqui e decompor ela, eu vou ter uma carga no sentido axial e outra no sentido radial. Nesse caso, o rolamento não permite que o eixo tenha movimento tanto no sentido axial quanto no sentido radial. Então, analisando aqui os tipos de rolamentos radiais montados num eixo, temos que eles podem ser de esfera, de rolos, de agulhas, rolamentos autocompensadores ou rolamentos cônicos. Se formos analisar quanto à capacidade de carga, os rolamentos de rolos eles têm a capacidade de suportar cargas maiores, enquanto os de esferas, como a gente pode observar aqui no gráfico, cargas menores. Por que isso se dá? Isso se dá pelo fato da esfera ter um menor contato com a pista ou anel do rolamento. Isso faz com que ela suporte cargas menores e permite ao rolamento ter maior velocidade. Já os rolamentos de rolos, por ter um maior contato do elemento rolante com a pista ou anel, ele permite que o rolamento suporte cargas maiores, em consequência, com uma menor velocidade. Então, resumindo, temos que os rolamentos de esferas podem ser rolamento de pista profunda, que é essa letra A. Letra B, o rolamento de contato angular externo ou interno. Este tipo de rolamento de contato angular, ele permite que o esforço seja axial em apenas um dos sentidos. O rolamento de contato angular externo, rolamento autocompensador. Esse é bem importante. Por quê? O rolamento autocompensador permite desalinhamento do eixo. Ou seja, quando o eixo for montado no mancal, eu posso ter flexões aqui e esse tipo de rolamento, o rolamento autocompensador, permite que eu tenha esse desalinhamento entre o eixo e o mancal. Os rolamentos de carreira dupla, rolamentos axiais de contato angular e, por último, os rolamentos de escora ou rolamento axial, como aquele que a gente viu no slide anterior, permite cargas axiais, cargas neste sentido. Continuando, temos os rolamentos de rolos, no caso aqui letra A, rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira. Na letra B, rolamentos de rolos cilíndricos sem gaiola de uma carreira. Na letra C, rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras. Letra D, rolamentos de rolos cilíndricos sem gaiola de duas carreiras. Na letra E, rolamentos de rolos cônicos. F, rolamentos de rolos cônicos de duas carreiras. Na letra G, o rolamento autocompensador, que neste caso ele tem a mesma função
do rolamento anterior, ou seja, permite desalinhamento no eixo. O que diferencia um do outro, como a gente viu, são que os rolamentos de rolos eles suportam cargas maiores, em compensação rotações menores. Ao contrário dos de esferas, que suportam cargas menores, compensação rotações maiores. E para fechar aqui, na letra H, temos os rolamentos axiais de rolos cilíndricos e os rolamentos axiais autocompensadores. Para fechar, temos os rolamentos de agulha. Na letra A, os rolamentos de agulha com coroa de agulha de uma carreira. Na letra B, os rolamentos de agulha com uma carreira. C, rolamento com bucha de agulha sem fundo. Na letra D, os rolamentos axiais de agulha. E na letra E, os rolamentos de agulha combinado. Minha dica é, lembrem que existe rolamentos de esferas que suportam cargas menores, em compensação rotações maiores. Existem rolamentos de rolos que suportam cargas maiores, em compensação rotações menores. Existem rolamentos para cargas axiais. Existem rolamentos para cargas radiais. Lembre-se também que existem rolamentos autocompensadores que permitem o desalinhamento do eixo com o mancal, por exemplo, onde a pista externa do rolamento está montada. Existem rolamentos de agulhas. No caso dos rolamentos de agulhas, são rolamentos em que eu tenho um espaço pequeno entre o eixo e o mancal. Ok? Então, resumindo, temos aqui uma tabela onde mostra todos os rolamentos. Eu tenho rolamentos de esferas, rolamentos radiais de esfera e rolamentos axiais de esfera. Então, tenho essa quantidade aqui. Lembrem principalmente que eu tenho esses tipos e para que eles servem. Alguns que vocês têm que lembrar. Rolamentos de contato angular em uma carreira são rolamentos para cargas radiais, porém eles suportam cargas axiais em apenas um sentido. Lembrar também dos rolamentos autocompensadores, que permitem desalinhamento do eixo com o mancal. Para rolamentos de rolo, também temos rolamentos de rolos radiais e rolamentos para cargas axiais. Voltando para a questão, temos que na figura, o rolamento que está montado no gancho é um rolamento axial, um rolamento para cargas axiais. Como é possível observar aqui, ó, do jeito que ele está montado. É possível ver que esse rolamento permite que o gancho tenha esse movimento de giro, porém a carga está sendo aplicada neste sentido, ou seja, sentido axial, sentido do eixo. Então é um rolamento axial de esferas. Rolamento de rolos cilíndricos? Não. Rolamento de rolos cônicos? Não. Esferas de contato angular? Não, não é de esferas de contato angular, porque ele é axial e eu tenho aqui, eu não tenho aquele rebaixo que eu tenho nos rolamentos de contato angular. Esferas recirculantes? Também não. Que nos resta apenas a letra A, que é rolamentos e escora. Como a gente viu lá no começo, são os rolamentos de cargas axiais. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.